Boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu espero que todos vocês estejam bem. É um prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos concluir o capítulo 6, A Terra entre Rios. Vamos conhecer como era a vida na Mesopotâmia. Então, vem comigo se aventurar na aula de História e aprender mais. Na aula anterior, vimos que Mesopotâmia significa terra entre rios, que está entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Conhecemos também alguns impérios que se desenvolveram na Mesopotâmia. Conhecemos os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios, os novos babilônios. E vamos ver agora como era a vida lá na Mesopotâmia. Turminha, vocês já pararam para pensar de que era que esses povos que habitavam a Mesopotâmia sobreviviam? Vocês sabem? A base da economia lá na Mesopotâmia era a agricultura, isso mesmo. E os principais produtos que eles cultivavam eram o linho, a lentilha, o trigo, a cevada, o gergelim. E em pequenas áreas, pessoal, os camponeses, eles produziam legumes e também produziam hortaliças. E de onde vinha a água para eles poderem regar suas plantações? Como nós vimos na aula anterior, os povos que habitaram a Mesopotâmia, eles desenvolveram várias tecnologias para poder aproveitar melhor os recursos hídricos. Criaram barragens, diques, drenaram as áreas alagadas e a água necessária para irrigar as plantações, pessoal, era captada dos rios Tigre e do rio Eufrates, que também possibilitou não só utilizar essas águas para regar as plantações, mas também a pesca, a criação de animais. Os mesopotâmicos, pessoal, eles criavam ovelhas para aproveitar a lã, né? Criavam cabras, criavam vacas para também obter leites e outros derivados, mulas e bois para o transporte e para a atração dos arados. Tudo isso foi de grande importância para o desenvolvimento dos impérios na Mesopotâmia. A grande quantidade de rios presentes na Mesopotâmia facilitava demais, pessoal, o deslocamento de pessoas de uma região para outra. E essa condição favoreceu as trocas culturais entre diferentes povos, desenvolvimento de costumes, e além disso, os rios foi de fundamental importância para o comércio, pois eles eram muito utilizados como via de circulação para transportar grandes mercadorias. E aqui nós temos, pessoal, nesse mapa, observem aqui, o rio Tigre e temos também o rio Eufrates. Esses dois rios que nascem no território atual da Turquia, atravessa a Síria e atravessa também o Iraque e deságua, pessoal, suas águas lá no Golfo Pérsico. E esses dois rios também que foram muito importantes no desenvolvimento das primeiras civilizações. E os povos que habitavam a Mesopotâmia adquiriram de outras regiões vários produtos, como temos até aqui no mapa: madeira, metais, pedras preciosas, e eles acabavam pagando esses materiais com artigos agrícolas e objetos artesanais. Só que com o crescimento das cidades, pessoal, e o aumento das atividades comerciais, os mercadores mesopotâmicos, eles passaram a utilizar peças de metal como pagamento ao invés de artigos agrícolas e artesanais. Vamos ver agora um pouco como era a vida nas aldeias. As grandes cidades-estados, pessoal, que são mesmo cidades-estados, vocês lembram? São cidades independentes, têm o seu próprio governo e têm as suas próprias leis. Então, essas cidades-estados, elas eram circundadas por várias aldeias rurais, pessoal.
No campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. Em certas áreas da Mesopotâmia, algumas famílias elas acabaram concentrando terras, formando grandes propriedades ocupadas por rebanhos, também por pomares. E essas grandes famílias proprietárias, pessoal, elas acabaram conquistando riqueza e destaque social na Mesopotâmia. Não pensem vocês, pessoal, que tudo que era produzido pelos camponeses ficavam para eles, não. Parte do que era produzido destinava-se ao pagamento de impostos, impostos ao palácio, impostos ao templo. Outra parte era negociada entre as famílias de diferentes aldeias, de diferentes cidades também. E como era a vida nas cidades mesopotâmicas? Os grandes centros urbanos, pessoal, precisavam de várias tarefas, como, por exemplo, controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar exércitos, abastecer templos e palácios. Tudo isso, pessoal, precisava de uma grande variedade de profissionais. Então, nos grandes centros tinha os artesãos, os ferreiros, os escribas, médicos, soldados e outros diversos tipos de ocupação também eram exercidos pelas mulheres, é claro. O crescimento das trocas mercantis com os povos vizinhos acabou levando ao enriquecimento de grandes comerciantes e fez surgir também grandes homens de negócio. E esses homens de negócio, pessoal, eles acabavam emprestando dinheiro a juros altíssimos. É como se esses homens de negócios fossem uma espécie de ancestral dos banqueiros. E como era a religião lá na Mesopotâmia? Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, cultuavam vários deuses. Por exemplo, pessoal, lá na Mesopotâmia, a água dos rios era essencial para os povos. A gente já sabe disso. Então, um dos deuses mais cultuados na Mesopotâmia era o deus Enki. Esse aí da imagem que vocês estão vendo, o deus Enki. Ele era o deus da água doce, o deus da água fresca. E eles também acreditavam que o deus Enki era considerado o deus da sabedoria. Apesar do deus Enki ser um dos deuses principais, existiam outros deuses que eles também cultuavam, até porque eles adoravam vários deuses. E é interessante, pessoal, que para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos. Só tinha uma diferença dos deuses para os seres humanos, é que os deuses eram poderosos e imortais. Essa era a diferença. Mas os deuses casavam, tinham filhos, ficavam tristes, alegres, podiam ser cruéis, invejosos, caridosos. Vamos conhecer agora os templos lá da Mesopotâmia. Os templos, turminha, eles representavam a moradia do Deus aqui na Terra. Geralmente, eles eram construídos sobre uma torre de escada, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Uma torre de escadas que era chamada, pessoal, de zigurat, que significa prédio alto. E os zigurates, eles ficavam em uma posição de destaque na cidade da Mesopotâmia, justamente para que todos os seus habitantes, inclusive os agricultores das aldeias, percebesse e contemplasse os templos que eram dedicados para adorar os deuses. Quem dirigia os templos, pessoal, era o sacerdote. E esses templos, os zigurates, eram locais de culto, de cerimônias religiosas. Dentro do zigurate, os sacerdotes dirigiam os rituais de sacrifício, onde era sacrificado animais, eram feitas práticas mágicas e também eram feitas oferendas aos deuses. E na Mesopotâmia, a religião, a política e a ciência estavam intimamente ligadas,
Por isso que os templos, eles também eram centro de pesquisa e ensino, no qual a escrita e a astronomia, pessoal, tiveram muita importância e desenvolvimento na Mesopotâmia. E além das atividades religiosas e administrativas que eram exercidas tanto pelos sacerdotes como pelas sacerdotisas, eles eram encarregados, pessoal, de transmitir tradições dos seus povos. Então, cabia aos sacerdotes e às sacerdotisas formular e copiar escritos de mitos, de hinos, de poesias e de outros. Por hoje é só, turminha. Finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar a atividade. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Tchau, tchau!